Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre reações químicas e vamos falar sobre a sua classificação e também sobre o balanceamento de equações. Quando a gente fala de classificação de reação química, existem vários critérios que nós podemos utilizar. Nós iremos citar aqui 4 tipos de reações químicas, onde o critério utilizado é a relação que ocorre entre as substâncias que reagem e as substâncias que são formadas. E nós utilizaremos letras para simbolizar a forma geral de cada classificação. O primeiro tipo de reação que nós temos é a reação de síntese ou adição, que são aquelas reações onde duas ou mais substâncias irão originar um único produto, ou seja, do lado dos reagentes, antes da seta, eu vou ter duas ou mais fórmulas químicas e após a seta, eu terei uma única substância, uma única fórmula, como, por exemplo, a reação de formação do óxido de magnésio. Nós temos 2Mg mais 1O2, dando 2MgO, ou seja, após a seta, eu tenho somente um produto. Segundo tipo de reação que nós temos é a reação de análise ou decomposição. Nessa reação, nós temos o contrário da síntese. Uma única substância vai gerar dois ou mais produtos. Então, antes da seta, eu terei somente uma substância e após a seta, eu terei duas ou mais substâncias, como, por exemplo, a reação de decomposição da azida de sódio. Nós temos antes da seta 2NaN3 e isso aqui, esta substância irá gerar 3N2 mais 2Na, ou seja, houve uma decomposição da substância em outras mais simples. O terceiro tipo de reação é a reação de simples troca ou deslocamento, e ela ocorre quando uma substância simples reage com uma substância composta, originando novas substâncias, uma simples e outra composta. O que eu quero dizer com isso? Eu vou ter uma substância simples e uma composta. E após a reação acontecer, eu vou trocar os pares dentro dessas substâncias. Então, aqui, o elemento A estava sozinho e após a reação ocorrer, ele está ligado ao elemento C, ou seja, ele entrou no lugar do elemento B, deixando o elemento B sozinho. Um exemplo de uma reação real é a reação do zinco com ácido clorídrico. O zinco está sozinho e o hidrogênio está ligado ao cloro. Após a reação acontecer, o zinco se liga ao cloro, deixando o hidrogênio sozinho. Então, nós dizemos que temos uma simples troca porque eu estou trocando um elemento em relação à maneira como ele aparece na reação. Primeiro, ele está sozinho e, após a reação, ele fica acompanhado. Muito parecida com a reação de simples troca, nós temos a reação de dupla troca ou permutação. No caso da dupla troca ou permutação, os dois reagentes são substâncias compostas. E o que vai acontecer? Aqui nós temos o elemento A ligado ao elemento B e o C ligado ao D. Após a reação ocorrer, eu vou trocar esses pares. Então, o elemento A vai se ligar ao elemento D e o elemento B vai se ligar ao elemento C. Aqui, como exemplo, nós temos a reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de bário. O hidrogênio está como par do SO4 e o bário está como par do OH. Após a reação acontecer, o que vai ocorrer? O PA vai se ligar ao SO4 e o H vai se ligar ao OH. E H com OH, a gente forma H2O, que é a substância água. Vocês devem ter reparado que nas reações que eu coloquei como exemplo na classificação de reações, nós tínhamos, às vezes, alguns números escritos na frente das substâncias, ou seja, eu já tinha os coeficientes estequiométricos. E de onde vêm esses coeficientes estequiométricos? Eles vêm do balanceamento de equações. O que é o balanceamento de equações? Segundo a Lei de Conservação das Massas, que foi proposta por Lavoisier, a
As reações químicas, quando ocorrem, precisam ter os seus elementos em quantidades constantes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que toda vez que nós fazemos uma reação química, todos os elementos presentes nos reagentes devem estar presentes nos produtos. O que ocorre é somente uma reorganização dos átomos. Então, não há possibilidade de aparecimento de elemento e nem de desaparecimento dos elementos. Isso é o que a gente chama de lei de conservação das massas. Essa lei fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, uma reação química é uma transformação dos átomos envolvidos para que eles gerem novas substâncias. Então, o que nós iremos fazer em um balanceamento de equações químicas? Basicamente, seguindo a lei de Lavoisier, nós iremos igualar a quantidade de átomos que eu tenho nos reagentes à quantidade de átomos que eu tenho nos produtos, porque a lei de Lavoisier tem que ser respeitada. Aqui nós temos um exemplo de uma reação onde a lei de Lavoisier não está sendo respeitada. Nós temos aqui, nos reagentes, 2 átomos de hidrogênio, formando a molécula de H2, e 2 átomos de oxigênio, formando a molécula de O2. Quando eu tenho o meu produto, eu tenho uma molécula de água, que é formada de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Se a gente imaginar que os reagentes estão de um lado da balança e o produto está do outro lado da balança, como dos reagentes para o produto eu não tenho o aparecimento da mesma quantidade de átomos de oxigênio, eu digo que a minha reação não está balanceada. Mas o que aconteceu com esse segundo átomo de oxigênio? Ele não pode desaparecer. A lei de Lavoisier diz que isso não é possível. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos acertar a quantidade desses átomos para que a lei de Lavoisier seja respeitada. Já em uma equação que segue a lei de Lavoisier, essa quantidade dos átomos antes da seta e depois da seta está igual. Aqui nós temos a reação do carbono com o gás oxigênio. O carbono é um átomo de carbono e o gás oxigênio são 2 átomos de oxigênio. O produto formado é o gás carbônico, que é o CO2. Se a gente analisar, nós temos a mesma quantidade de átomos de carbono e de oxigênio antes e depois da seta. Ou seja, aqui eu tenho a reação devidamente balanceada. Mas o que a gente vai fazer quando a gente se deparar com uma reação que não se encontra balanceada? Nós teremos que fazer esse balanceamento, ou seja, acertar essas quantidades para que ela respeite a lei de Lavoisier. E como isso é feito? Existem alguns métodos matemáticos para que o balanceamento de equações seja realizado, mas o método mais comum é o balanceamento por tentativas, que consistem em irmos adicionando valores na frente das substâncias para que a gente consiga igualar essas quantidades dos átomos nos reagentes e nos produtos. Para esse método, geralmente nós seguimos um roteiro que facilita o balanceamento, que vai ajudar para que nós não tenhamos muito trabalho. Esse método é o que a gente chama de método macho, onde a gente faz o balanceamento seguindo a seguinte ordem: metais, seguido de ametais, depois carbono, hidrogênio e, por último, o oxigênio. O átomo de oxigênio costuma ser o mais difícil para realizarmos o balanceamento em uma equação, por isso que ele geralmente é deixado por último. Então, utilizando a primeira letra de cada um desses átomos, a gente tem o que a gente chama de método macho ou regra do macho. Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos a reação do óxido de alumínio com ácido clorídrico, dando cloreto de alumínio e água. O primeiro passo é nós fazermos a contagem de quantos átomos existem de cada elemento antes e depois da seta, ou seja, nos reagentes e nos produtos.
aqui, contando somente os átomos de Al, de O, de H e de Cl antes da seta, nós temos 2 átomos de Al, 3 átomos de O, 1 H e 1 Cl. Após a seta, nós temos 1 Al, 3 Cls, 2 Hs e 1 O. Ou seja, se eu olhar aqui, todos os meus átomos estão em quantidades diferentes, o que não pode. Eu preciso igualar essas quantidades para respeitar a lei de Lavoisier. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos começar a acertar esses átomos seguindo a regra do macho. Metal eu tenho Al, ametal eu tenho o cloro, hidrogênio e oxigênio. Nesse caso, nós não temos carbono na fórmula. Então, seguindo a regra do macho, eu vou começar tentando acertar o alumínio. Eu tenho 2 átomos de alumínio antes da seta e 1 após a seta. Eu sempre vou tentar acertar aumentando a quantidade, nunca diminuindo. Então, eu vou mexer após a seta, que é onde eu tenho uma menor quantidade. Eu vou adicionar na frente da substância que possui o Al um número que, multiplicado por 1, me dê 2 átomos de Al, ou seja, eu vou colocar o número 2. Quando eu coloco esse número 2 aqui, 2 vezes 1, eu vou ficar com 2 átomos de Al. Mas esse número 2 aqui também está multiplicando o outro elemento da fórmula, o cloro. Então, 2 vezes 3, eu passo a ter 6 átomos de cloro. Então, toda vez que eu adicionar um número na frente de uma substância, eu refaço a conta para aqueles elementos. Agora, eu vou acertar o átomo de cloro, seguindo a regra do macho. Eu tenho 6 átomos de cloro após a seta e somente 1 antes da seta. Ou seja, eu preciso adicionar aqui na frente do HCl, que é a substância que inclui o cloro, um número que multiplicado por 1 me dê 6 átomos de cloro. Então, eu vou colocar aqui o número 6. Quando eu coloco esse número 6 aqui, eu vou ter 6 vezes 1, então 6 átomos de cloro. Então, igualei a quantidade do Cl. Mas esse 6 está multiplicando também quem? O H. 6 vezes 1, eu vou ter 6 átomos de H também. Então, agora, eu vou continuar e vou partir para o acerto do átomo de hidrogênio. O hidrogênio, nós temos 6 átomos antes da seta e somente 2 após a seta. Então, eu vou aqui na substância que tem o H, que é a água. Então, eu preciso pensar um número adicionado aqui na frente da substância água, que multiplicado por 2, porque eu tenho que levar em consideração o índice de cada átomo, vai me dar 6 átomos de hidrogênio. Então, eu vou colocar qual número aqui? 3, pois 3 vezes 2 vai me dar 6 átomos de hidrogênio. E aí, eu vou ter igualado o H também. Só que quando eu adicionei esse 3 aqui na frente do H2O, eu também modifiquei a quantidade de oxigênio. E eu passei a ter 3 vezes 1, 3 átomos de oxigênio. Ou seja, eu acabei acertando também a quantidade de oxigênio. E isso é uma coisa que vai acontecer com frequência. O oxigênio ele vai se acertar sozinho na última etapa do balanceamento. Desta maneira, agora eu posso dizer que a minha reação está devidamente balanceada, pois eu tenho antes e depois da seta a mesma quantidade de todos os elementos participantes. Vamos ver mais um exemplo aqui, a reação do hidróxido de cálcio com ácido fosfórico. Então, primeira etapa, nós vamos contar quantos de cada elemento nós temos antes e depois da seta. Antes da seta, nós temos um átomo de cálcio. Aqui nós temos tanto o oxigênio quanto o hidrogênio aparecendo em 2 substâncias. Então, temos que tomar cuidado. Hidrogênio, eu tenho 2 aqui com mais 3, então 5 hidrogênios. E o oxigênio, 2 daqui com mais 4, então 6 átomos de oxigênio. E eu tenho um átomo de fósforo. Depois da seta, eu tenho 3 átomos de cálcio
Para o oxigênio, eu tenho 2 vezes 4, 8, mais 1 daqui da água, 9 átomos de oxigênio. Para o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. E o fósforo, eu tenho esse 2 aqui multiplicando o fósforo também, então 2 átomos de fósforo. Então, vamos seguir a regra do macho para fazer esse balanceamento também. Começando pelo cálcio, que é o metal da reação. Eu tenho 3 átomos de cálcio após a seta e 1 antes da seta. Então, eu preciso vir aqui e adicionar um número antes da substância que inclui o cálcio, que multiplicado por 1 me dê 3. Ou seja, eu vou adicionar o número 3. 3 vezes 1, eu vou ficar com 3 átomos de cálcio. Mas esse 3 está multiplicando também o O e o H. Então, eu vou refazer a conta do O e do H. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6 átomos de oxigênio. Com mais 4 que eu tenho aqui, eu vou a 10 átomos de oxigênio. Hidrogênio agora. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Com mais 3 aqui, eu vou a 9 átomos de hidrogênio. Seguindo aqui, eu vou agora balancear o átomo de fósforo, que é o meu ametal. Eu tenho 2 átomos de fósforo após a seta e 1 antes da seta. Então, eu preciso adicionar aqui um número que, multiplicado por 1, me dê 2 átomos de fósforo, ou seja, eu vou colocar o número 2. E aí, 2 vezes 1, eu vou a 2 átomos de fósforo. Mas eu modifiquei novamente o hidrogênio e o oxigênio. Então, eu vou refazer a conta. 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. Mas eu tenho que me lembrar que aqui eu já tinha 6. 8 mais 6, eu vou a 14 átomos de oxigênio. E o hidrogênio? 2 vezes 3, 6. Mas eu já tinha 6 aqui nessa primeira substância. Então, eu vou a 12 átomos de hidrogênio, tá certo? Agora, eu preciso acertar o hidrogênio e o oxigênio. Ambos estão em menor quantidade depois da seta. Seguindo a regra do macho, eu preciso colocar aqui na frente da substância água um número que, multiplicado por 2, vai me dar os 12 átomos de hidrogênio que eu preciso. Ou seja, eu vou colocar o número 6, pois 6 vezes 2, eu vou a 12 hidrogênios. Só que esse número 6 que eu adicionei na frente da molécula de água, ele também está multiplicando o oxigênio. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conferir agora se a quantidade de oxigênio está batendo com os 14 átomos que nós precisamos. Lembrando que aqui no Ca3PO4,2, nós temos 2 vezes 4, 8 átomos de oxigênio. E esse 6 aqui vezes 1 dá 6. Então, 8 mais 6, a gente tem um total de 14 átomos de oxigênio. Ou seja, agora a minha reação se encontra devidamente balanceada. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!